Olá, pessoal, boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Em nome do Programa Educacional Stakeholders ESG FIA, eu dou boas-vindas a vocês e vou passar a palavra aqui para o nosso coordenador, para o professor João Maurício Boaventura. Boa noite a todas e todos, é uma grande satisfação estar hoje aqui para discutir um tema tão importante como esse. Como já disse a Lilian, esse evento é uma parceria entre o Programa Educacional Stakeholders ESG da FIA e o Pacto de Promoção de Equidade Racial. Intitulamos o evento como Protocolo ESG Racial e Índice ESG de Equidade Racial. Nossa proposta hoje é abordar os desafios para a implementação de ações voltadas à diversidade e inclusão e conhecer o Protocolo ESG Racial, uma iniciativa do Pacto pela Equidade Racial de alto potencial de impacto para a transformação social. E veja, minha satisfação ainda é maior ao anunciar os nossos palestrantes hoje. Gilberto de Lima Costa Júnior, nascido e criado em Duque de Caxias, estudou a vida toda em escola pública, sem acesso a curso de idiomas ou escola particular. Atualmente, com 52 anos de idade, é formado em Ciências Contábeis pela UERJ, no Rio de Janeiro, com MBA em Finanças pelo IBMEC, em São Paulo, e pós-graduação em Estratégia Empresarial pela FGV de São Paulo. Atua no mercado financeiro desde 93. E, além de conciliar uma agenda social, atuando como conselheiro em diversas organizações. Atualmente ocupa o cargo de diretor executivo no JP Morgan, nos Estados Unidos, e diretor do Pacto pela Equidade Racial. Temos ainda a satisfação de contar com a Carla Danitza, produtora e programadora cultural com formação em gestão para OSCs, pela Faculdade de Políticas Públicas da UENG, e especialização em design para sustentabilidade pelo Gaia Education. Atualmente é estudante de ESG Stakeholders pela FIA Business School. Na verdade, ela é uma co-criadora de conhecimento no nosso curso, isso sim. Realizou exposições, fóruns e festivais, foi curadora para o X-Tech Conference 2020 e coordenadora do programa cultural da Gerdau. Integra como associada fundadora o Pacto pela Promoção da Equidade Racial. É sócia criadora da Ponte Agência de Cultura. Carla também, como já mencionamos, com muito orgulho, é aluna no curso de Stakeholders ESG na turma 7. E por fim, mas não menos importante, sim, professor Jesus, salve professor Jesus. Professor Jesus, sou suspeito para falar porque admiro muito o professor Jesus, graduado em mestre em administração de empresas pela FECAP e doutor em ciências sociais pela PUC de São Paulo. Professor e pesquisador, é fundador e coordenador do grupo de estudos A Vida das Ideias, sobre sociedade, democracia e administração pública. Foi membro do Conselho de Curadores da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP, atuou no Serviço Público Estadual Paulista por mais de 30 anos como ouvidor da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional e coordenador do Serviço de Informações ao Cidadão, como membro da Comissão de Centralização de Informações dos Serviços Públicos e do Comitê Estadual para Refugiados. E como se não bastasse, teremos aqui a moderação do professor Edson Barbeiro, coordenador junto comigo do curso de Stakeholders ESG da FIA. Enfim, tenho certeza que vai ser essa uma ótima sessão. Eu, de antemão, peço escusas, porque eu tenho um conflito de agenda. Se possível, retorno ainda nessa sessão. Agradeço e desejo um excelente encontro para todos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, João. Admiração recíproca, meu caro. Muito bem. Acho que agora está sob nossa responsabilidade aqui. Eu quero também agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês. Lilian, obrigado por toda a organização. Carla,
professor Gésio, Gilberto, que painel brilhante temos pela frente. Então, quero também agradecer a presença de todos e todas aí, estamos com casa cheia. Nós teremos a organização do evento da seguinte maneira. Passarei inicialmente a palavra ao professor Gésio Gomes, em seguida ao Gilberto Costa, e finalmente a Carla nos honrará com o fechamento. Essas falas percorrerão aproximadamente 40 minutos, um pouco mais, um pouco menos, na soma das 3 falas, dando aí mais ou menos de 10 a 15 minutos cada uma das nossos convidados. Uma temática tão importante, igualmente tão complexa, que precisamos andar adiante na sociedade brasileira e especialmente nas empresas no Brasil. Tema muito rico, vocês não estão aqui para me ouvir, mas para ouvir esses brilhantes convidados e convidada, não é isso? Estando com a nossa querida Carla. Então, eu passo, como combinamos, a palavra ao professor Gésio, que então fala suas palavras de abertura aqui do amigo. Muito obrigado, mais uma vez, pela generosidade de seu tempo. Eu quero começar, professor Barbeiro, saudando a você, o professor João Maurício, pela iniciativa. O João, que eu reputo ser hoje o mais importante pesquisador brasileiro na área de organizações. Você, que é uma referência também na área de pesquisa, e particularmente na área de empreendedorismo, pela coragem de organizar o evento. Porque esses exemplos, essas iniciativas, elas são muito relevantes, que elas marcam pontos de virada na sociedade. E eu acho que o João Maurício, como uma referência no meio acadêmico, é muito importante que as pessoas tomem esse tipo de iniciativa. Estou muito feliz, até um pouco tenso, nervoso, por estar aqui com o Gilberto e com a Carla, pessoas que eu costumo seguir e me influenciar por elas nas posições que tomam sobre esse evento, sobre essa questão da equidade racial. Gosto muito quando a Carla escreve nas suas publicações e que o seu objetivo é construir pontes. E acho que é muito que esse evento faz hoje, né? Fazer essas conexões. E um momento importante que nós passamos no Brasil, importante discutir essa questão da equidade racial, no sentido amplo, é muito relevante para a nossa própria ideia de democracia. Todos nós que defendemos uma economia de livre mercado, com preocupações sociais, sabemos que democracia, né, um esforço de distribuição de renda, transparência e justiça são pilares fundamentais de uma sociedade verdadeiramente livre e democrática. Então, eu quero iniciar cumprimentando vocês por essa iniciativa, porque acho que a entrada das empresas de maneira efetiva numa agenda pela equidade racial pode ser o ponto mais importante de virada na sociedade. As empresas são espaços relativamente controlados pelas suas lideranças, quando levamos em conta a criação, a produção de normas, a produção de normas de procedimentos, a própria influência da cultura, e, portanto, é um espaço muito adequado para enfrentar a questão da equidade racial. Lembramos que a sociedade ela é desigual, como a nossa sociedade, porque as organizações, de um modo geral, as públicas e as privadas, estão com essas desigualdades incorporadas às suas estruturas, à sua cultura e, muitas vezes, às suas normas informais. Portanto, eu preciso trabalhar nesse sentido. Dado aqui o tempo escasso que nós temos, eu procurei estruturar a minha fala, talvez, uma preocupação de roteirizar, mas, primeiro, não deixá-la completamente acadêmica e objetiva, mas um pouco trazendo a experiência adquirida, tanto no mestrado como na minha experiência também como consultor de empresas. E, embora o meu trabalho não seja exatamente na área de equidade racial, por vezes ele acaba passando por isso também em muitas organizações, né? Eu acredito, professor Edson, que nós temos, que podemos refletir sobre um processo de promoção da equidade, quando aquilo que eu chamo de 3 etapas básicas, que eu tenho chamado de as etapas de estabelecer um contexto, de buscar a formação de empatia nas organizações e, finalmente, buscar uma ação efetiva de implementação desses processos. Eu acho que o primeiro passo numa organização é a gente conseguir estabelecer uma conscientização das pessoas sobre esse problema. Eu li ontem um artigo pequeno artigo de um americano, em que ele dizia que nos Estados Unidos hoje, por exemplo,
A elite e os brancos, em geral, acreditam que eles sofrem tanto racismo quanto o povo negro americano. Então, de toda uma narrativa que se criou na sociedade e, por vezes, também de uma compreensão, talvez um tanto inadequada, do que é racismo e, sobretudo, a confusão que se faz muito entre o que é racismo, o que é preconceito e o que é discriminação. Então, eu diria que a primeira coisa que eu vejo na organização é trabalhar nessa ideia da conscientização das pessoas e no entendimento das causas da inequidade racial que nós temos na sociedade brasileira e das especificidades dela, por exemplo. Então, eu conversava na semana passada com um grupo na empresa onde eu trabalho, como consultor, e a gente discutia isso, né? As peculiaridades do como o racismo ocorre no Brasil. A gente sabe que na sociedade americana, por exemplo, se identifica muito pela origem, que é identificada no sobrenome das pessoas. Na França, as pessoas buscam traços que nem sempre coincidem com a cor da pele, por exemplo, o que o francês chama de pied noir. No Brasil, essa manifestação é muito mais pela cor da pele, e menos pelo... Então, discutir essas peculiaridades, entender o problema como ele ocorre no Brasil. Sobretudo, essa compreensão por parte das pessoas que ocupam funções de liderança nas empresas. Quando não se compreende, ou quando não se admite, ou quando não se aceita a ideia de que existe racismo na organização, que existe a inequidade racial, falar de diversidade e inclusão torna-se um problema e não uma solução, porque as pessoas vão tomar isso como sendo um privilégio, então discutir desde as características, desde o processo histórico e até a ideia do que é reparação histórica, eu acho que é um primeiro passo importante nas organizações para que a gente possa avançar numa agenda de equidade racial. O segundo passo, eu acho que é colocar todos na mesma página, entender como é que se formou a desigualdade racial no Brasil, né? O que aconteceu ao longo de quatro séculos, desculpe, em que foi negado ao povo preto não simplesmente acesso a direitos, mas negado a própria condição de humanos, né? Eram tratados, nossos antepassados, como animais. Então, negro que era sistematicamente, legalmente, formalmente, inclusive proibido de frequentar a escola, né? Proibido de votar, né? E depois, quando se proclama a República, nós temos aí de 100 anos, a partir da República, surgem as leis que ainda vão negar à população negra direitos. Por exemplo, eu me lembro que a ideia de voto passa a ser permitido aos alfabetizados e negado aos mendigos e aos analfabetos. Depois de 400 anos, ou quase 400 anos, se negou o acesso à escola para a população negra e se proclama a República, qual era a população que estava na condição de mendiga e qual é a população que estava na condição de analfabeta? Eram exatamente os negros. E aí eu conecto isso para avançar aqui, porque o tempo corre demais. É o seguinte, um estudo da ONU de 2014 no Brasil chega à conclusão que o racismo aqui ele é generalizado. O que isso quer dizer? Que ele é institucional, que ele é estrutural e que ele é interpessoal. E eu combino com outro artigo, com outro estudo da OCDE, acho que 2016, esse segundo, que vai mostrar o seguinte: a mobilidade social no Brasil pode levar até 9 gerações. Se eu contar 9 gerações, eu estou vivendo ainda impacto direto da nossa era de escravidão. Então, eu estou aqui pincelando apenas algumas coisas para mostrar que eu acredito que os 2 primeiros passos nessa primeira etapa é essa de nós, primeiro, levarmos a conscientização das pessoas e levar um entendimento das causas de um problema que nós estamos tratando, para que as práticas de inclusão, como cotas, por exemplo, sejam entendidas como reparação histórica e não como privilégio. A outra coisa é compreender a própria ideia de cota, já que eu mencionei aqui rapidamente, eu não vou detalhar isso, mas me surpreendeu nessa mesma empresa semana passada, quando uma pessoa, discutindo de maneira absolutamente honesta e polida, disse: olha, professor, mas por que você não defende as cotas sociais em vez de cotas raciais? Ele tomou um susto e disse: mas as cotas no Brasil elas são primeiramente sociais, elas não são cotas exatamente raciais. Eu não sei se a Carla e o Gilberto vão concordar comigo, mas se você pegar lá a Lei 12.711, ela vai mostrar, quer dizer, você faz primeiro um recorte que é um recorte social,
né? Você faz recorte por famílias pobres, depois de famílias até 3 salários mínimos, e só dentro desse recorte que vai fazer lá a inclusão das pessoas negras, os pardos e os pretos, ainda assim com um sistema de autodeclaração. As pessoas autodeclaram negras, pretas ou pardas, e isso, embora tenha sido recentemente tentado avançar no sentido de buscar evitar, né, o afro-oportunismo, né, a afroconveniência, mas a gente sabe que existem ainda problemas de fraudes nessa autodeclaração que precisaria ser repensado no momento adequado. O segundo passo, eu diria que é o passo de sensibilizar, criar empatia. E quando eu falo de criar empatia, eu estou dando um passo além daquilo que a gente chama no Brasil normalmente de empatia, mas que eu chamo de simpatia. Que é a gente ver uma notícia na televisão, né, ouvir um comentário qualquer, e a gente se preocupa, mas não sente exatamente. Eu acho que criar empatia é você buscar estratégias nas organizações para que as pessoas se conectem com os sentimentos dos grupos minorizados. Eu estou falando aqui especificamente de grupos de negros, de pardos e pretos, mas podemos falar também para as pessoas que se enquadram nos grupos LGBTQIA+, de gênero e assim por diante. Nós temos feito, nessa empresa, levar pessoas desses grupos para falar. E temos aconselhado visitas a museus, quando a gente compreende o processo histórico mentalmente com esses grupos que a gente procura proteger e reduzir a inequidade. A outra coisa na empresa, ouvir os grupos de afinidade. Identificá-los e ser capaz de fazer uma escuta atenta, de perceber a experiência das pessoas, porque a inclusão vai além da diversidade. E, às vezes, as empresas elas contratam, elas colocam essas pessoas para dentro, mas não acolhem, porque o ambiente continua tóxico, e aí elas surpreendem quando vão lá no Glassdoor e vê que as pessoas, apesar de todo o esforço que a empresa fez, saem e vão lá no Glassdoor analisar e dizer que o ambiente não é um ambiente propício à questão da diversidade e da equidade. O terceiro passo, que eu chamo de adotar medidas de fato de correção e fazer o aprendizado, diria que conseguindo alcançar esses 2 passos iniciais, né? Conscientização, compreender as causas do problema, criar empatia, ouvir os grupos de afinidade, e trabalharmos em 3 dimensões de mudança nas organizações. Todas simultaneamente. Eu falo de mudança no sentido das atitudes pessoais, das normas culturais e das políticas institucionais. Porque o problema do racismo, da inequidade, é que, às vezes, a gente pensa nele como sendo uma coisa praticada apenas por pessoas muito ruins, por pessoas muito duras, por pessoas extremamente... E não é isso, né? Eu sou filho de um casal negro, eu costumo dizer, a minha mãe corria em práticas que eu diria... ou falas racistas permanentemente. Ela, por exemplo, elogiava muito meu pai, que ela amava, e dizia que o seu pai é um preto de alma branca. Então, por vezes, e eu diria que talvez a maior parte até das ações que a gente percebe nas empresas de exclusão, elas vêm de pessoas comuns, de pessoas que não são racistas, de pessoas que são acolhedoras, mas por isso a ideia do estrutural, por isso a ideia do institucional, por isso a ideia, né, do interpessoal. Isso pode estar absolutamente embutido na cultura, enraizado na cultura e ser transmitido de maneira inconsciente. Por isso, trabalhar as atitudes pessoais, sim, mas mudar as atitudes pessoais sem que você altere políticas institucionais vai causar frustração. Ou mudar a política institucional sem que você mexa nas atitudes pessoais, você vai causar muito mais conflito. Então, é preciso trabalhar de maneira equilibrada nessas 3 dimensões. Trabalhar as atitudes pessoais para combater o racismo interpessoal, por exemplo, nas normas informais para que a gente seja consciente que o racismo pode ser uma coisa inconsciente e, portanto, embutida na cultura, e nas mudanças institucionais, nas políticas institucionais, para que se façam consolidações e, a partir daí, se permita o avanço. Eu chego à última etapa, ao último passo que eu diria aqui, que é você avaliar, dar feedback e avançar. E, para finalizar essa minha parte, eu queria dizer o seguinte: a primeira coisa que eu procuro conversar nas empresas é saber o seguinte, da liderança, qual é o resultado que você pretende alcançar? Qual é, de fato, o seu objetivo? Você quer falar de equidade ou você quer promover a equidade?
E na maioria das empresas eu encontro as pessoas querendo falar de equidade, querem fazer um evento, querem fazer uma palestra, querem fazer eventualmente uma semana de reflexão, mas não vai nos processos, e por vezes o racismo está embutido nos processos operacionais, como pode estar embutido nas políticas institucionais. Então, eu diria que você tratar da equidade racial implica você trabalhar nessas dimensões e, sobretudo, né, definir claramente onde a liderança quer chegar. Essa é a minha fala inicial, para não estourar o tempo, senão a Lília vai me arrancar a orelha, e dizer a vocês que eu estou à disposição, e mais uma vez agradecer profundamente pelo convite, professor Edson Barbeiro, ao João Maurício, que já saiu, e aí a minha honra de estar aqui ao lado da Carla e ao lado do Gilberto, duas figuras que eu admiro profundamente. E obrigado, Lília, por sempre insistir em deixar a gente o mais tranquilo possível aqui nesse espaço, que é sempre de muita atenção para mim. Muito obrigado. Muito obrigado a você, professor Gés. Espaço é de todos nós, de todos e todas que estão aqui, viu? Muito obrigado. Sempre uma fala pautada na ciência, uma fala também que nos sensibiliza, que nos faz nos alertar, entender como conduzir esse processo dentro das empresas, que acho que é o objeto central aqui da nossa conversa. Eu quero, então, imediatamente passar a fala ao Gilberto Costa, já agradecendo, Gilberto, mais uma vez, a generosidade do seu tempo, né? Você esteve conosco outras vezes, nossas aulas, é sempre um privilégio, viu? Muito obrigado mesmo por sua presença também, Gilberto. Obrigado, professor Edson. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer à FIA, né, por abrir esse momento aqui para a gente conversar sobre um tema tão importante. Eu acho que não poderia ter aí um momento mais adequado, dado tudo que está sendo vivido com relação ao tema de ESG, a parte do ESG racial, toda a parte social, etc. E aí eu queria agradecer ao professor Jesus por ter trazido uma parte importante histórica do porquê o racismo existe na nossa sociedade. E, curiosamente, acho que foi mencionado aqui, eu estou morando nos Estados Unidos desde fevereiro. E nesse momento que eu estou aqui, já vai fazer quase um ano, você vê a diferença entre a questão racial no mercado brasileiro, na sociedade brasileira, e a questão racial na sociedade americana. Primeiro, acho que é uma coisa que, para nos ajudar, assim, a sociedade americana, ela reconheceu que o problema racial existia e discutiu a luta por direitos há mais de 60 anos atrás. Eles avançaram muito na nossa frente porque eles reconheceram que o problema existia. A população negra nos Estados Unidos está por volta de 13% a 14%, ou seja, aqui a população negra é realmente a minoria, diferente do mercado brasileiro, da sociedade brasileira, em que a população negra não é a minoria, é minorizada, é subrepresentada. Então, tem uma diferença muito grande, e eles lutaram por direitos há muito tempo atrás. A nossa sociedade, por uma característica nossa, durante muito tempo, negou o racismo. Era um país que não tinha racista e tinha racismo. Era uma peculiaridade da sociedade brasileira. E, obviamente, isso trouxe uma série de desafios. Durante muito tempo, a gente, como sociedade, não tocou nessa agenda. E aí isso criou um ambiente de racismo estrutural e institucional que foi se enraizando no dia a dia da nossa sociedade. Eu lembro muito bem, quando eu entrei no mercado financeiro em 1993, não se discutia diversidade e inclusão. Isso não era um tema na mesa, gente. Não existia isso. E, obviamente, a primeira conversa foi uma conversa de gênero para ter mais mulheres nas organizações. A pauta racial ela só entrou em discussão depois que foi discutida a pauta das pessoas com deficiência por conta da lei de inclusão. Então, durante muito tempo, a gente não tocou nessa agenda. Isso trouxe uma série de impactos. Uma outra diferença muito importante, em algum momento eu vou chegar nela daqui a pouco na minha fala, a sociedade americana investiu muito e investe muito em educação pública. Nos Estados Unidos, para quem conhece, tem as escolas voltadas para a população negra, que são escolas, inclusive, apoiadas pelas grandes empresas. Então, durante muito tempo, eles trabalharam para que esses jovens, meninos e meninas negros, começassem a ter uma educação de qualidade, mesmo antes de chegar nas universidades. Esses jovens meninos e meninas já vêm sendo preparados desde o ensino médio americano. No caso brasileiro,
e aqui eu vou fazer uma parte numa fala que o professor fez alguns minutos atrás, a desigualdade socioeconômica no Brasil, ela tem cor, gente. Ela tem raça, ela tem CEP. Desigualdade socioeconômica na sociedade brasileira subentende-se desigualdade racial. Por conta da forma como a abolição da escravatura aconteceu, a maioria das pessoas negras vivem nas comunidades menos favorecidas, que são as comunidades exatamente onde você não tem acesso à educação pública de qualidade, não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso ao apoio do governo. Então, todo esse contexto, toda essa situação histórica, toda essa característica da nossa sociedade gerou o que a gente tem hoje no Brasil, que é um racismo que está imbuído na cabeça das pessoas. A maioria das pessoas foi, ao longo dos anos, sendo doutrinada para ver pessoas negras como não participantes em algumas situações. Então, né, como o professor falou e muito bem expôs, ainda até hoje você vê pessoas negras sendo confundidas como segurança, motorista e etc., porque as pessoas não foram criadas para entender que pessoas negras podem estar em cargos diferentes, situações diferentes. Apesar que se pese a lei de cotas nas universidades, que foi aprovada, e, se eu não me engano, está fazendo aniversário agora de 10 anos, ainda tem uma ausência de pessoas negras em cursos como engenharia, economia, administração, direito. É só você olhar os escritórios de advocacia. A quantidade de pessoas negras nos escritórios de advocacia. Eu hoje mesmo participei de um bate-papo com a OAB, exatamente, saúde, Edson, exatamente sobre esse assunto. Então, assim, eu acho que esse contexto todo levou aonde nós estamos hoje em dia, que é num momento positivo em que a sociedade começa a discutir o como mudar a questão racial de forma estratégica. E aí é onde o pacto entra. Quando o Pacto de Promoção da Equidade Racial foi criado há 2 anos atrás, ele foi criado por um grupo de pessoas do terceiro setor, do segmento empresarial, investidores institucionais, em parceria com a comunidade negra, com o objetivo de adaptar o protocolo ISD à realidade brasileira. O protocolo ISD, ou investimento socialmente responsável, não é natural do Brasil. Ele foi criado na Europa e nos Estados Unidos. E, obviamente, Carla e o professor Jesus podem contribuir horrores com essa agenda hoje, pelo conhecimento deles. Então, durante muito tempo, no mercado americano e no mercado europeu, se falou muito em redução de carbono, se falou muito em redução de desmatamento, se falou muito com relação às medidas para evitar o aquecimento global. A gente teve a COP27, que terminou há poucos dias atrás, falando exatamente sobre isso. O S do social, ele não teve o olhar adequado, globalmente falando, e aí muito não foi feito na pauta social. Quando você traz essa pauta social para a realidade brasileira, ela passa exatamente pela desigualdade socioeconômica que se cruza com a desigualdade racial. Então, quando o Pacto de Promoção da Equidade Racial ele foi lançado exatamente com o objetivo de trazer para a realidade brasileira um protocolo ISD racial, que passa basicamente por 4 grandes fatores. A capacidade de mensuração. É muito importante que nós, enquanto empresas, nós, enquanto sociedade, nós, enquanto organização da sociedade civil, sejamos capazes de mensurar a desigualdade racial nos nossos quadros. Então, a criação do Índice ISD de Equidade Racial, ela veio exatamente para atender essa demanda das organizações, que é mensurar a quantidade de pessoas negras nas organizações, ponderada pelo nível de cargo e salário, e comparar com a quantidade de pessoas negras na região em que a empresa atua. Isso dá objetividade à discussão, gente. Quando você mensura, quando você utiliza dados oficiais, como são os dados da RAS das empresas, que é um relatório que as empresas fornecem para o Ministério do Trabalho anualmente, quando você compara com a região em que a empresa atua, você está respeitando as diferenças do nosso país. Eu costumo muito, e a Nalva
já está, coitada, cansada de me ver falando sobre isso. Os 56% é um número médio que todo mundo usa. Se você chegar em Orlando, no parque da Disney, e alguém te perguntar quantas pessoas negras tem no Brasil, o primeiro número que vai vir na sua mente é 56%. Porque o 56% ele é a média. Ele representa a média da comunidade negra na sociedade brasileira. Na verdade, se você estiver em Salvador, é 85%. Se você estiver no Rio de Janeiro, está por volta de 37%, 38%. Se você estiver na região sul, está por volta de 25%. Então, é importante que esses índices de ESG racial respeitem a característica de cada região do ponto de vista racial. Porque a composição racial do Brasil não é a mesma em tudo quanto é lugar. Não é a mesma em todas as regiões. Então, o primeiro pilar do protocolo ESG racial foi exatamente a criação do índice que permitisse às empresas mensurar a desigualdade, o desequilíbrio racial vis-à-vis da região em que a empresa atua. E aí, isso respeita exatamente a forma como o ESG é visto globalmente, que é ter metas mensuráveis. O professor Jesus citou a questão de ter metas. O índice, o protocolo, ele ajuda exatamente a ter metas. O segundo pilar foi exatamente a criação de uma metodologia para a mensuração das ações afirmativas. Voltando aqui, depois eu preciso atualizar a minha descrição, porque, na verdade, eu já tenho 54 anos, alguém falou 52 anos, eu queria voltar 2 anos atrás, aí, mas não vou conseguir, e eu estou feliz com isso, porque, na verdade, eu estou podendo ver a evolução da nossa sociedade. Gente, imagina o mercado financeiro, que não é um ambiente diverso, em 1993, quando as pessoas fumavam nos escritórios. Na corretora que eu trabalhava, só tinha 3 pessoas negras. Eu, no almoxarifado, o chefe do almoxarifado e um analista lá na contabilidade. Uma corretora que tinha por volta de 300 funcionários. Então, eu tive a oportunidade de ver o quanto que as ações afirmativas vieram evoluindo. Começando por políticas de código de ética, combate à discriminação, canais de denúncia. Depois veio para o letramento racial, né, para treinamentos de viés inconsciente. As ações afirmativas começaram com programas de jovem aprendiz para jovens negros, que traziam jovens, né, no ensino médio para trabalhar nas organizações. As empresas começaram depois a tatear os programas de estágio e culminou com a entrada do Magazine Luiza nos programas de trainee para pessoas negras, que gerou uma discussão gigante, que gerou um debate se era ou não permitido, e que depois chegou-se à conclusão que sim, é permitido. Então, mensurar essas ações afirmativas é muito importante, porque as empresas vêm fazendo ações. Obviamente, se nós olharmos a foto não é o que nós gostaríamos. Nós gostaríamos de ter evoluído muito mais com relação à pauta racial. Se você olhar o filme, as empresas vêm evoluindo. Eu hoje tive, né, a grata surpresa de receber fotos do primeiro programa de formação de conselheiros negros, que foi uma parceria da B3 com o IBGC. Então, olha aqui que nós já estamos discutindo atualmente em matéria de ações afirmativas. Então, eu fico muito feliz que a gente esteja evoluindo, mas é muito importante que a gente consiga mensurar essas ações afirmativas, porque isso dá à empresa a oportunidade de, com base no índice, com base nos números, traçar metas factíveis, traçar metas que sejam desafiadoras e traçar metas que tenham como objetivo reduzir o problema. O terceiro pilar do protocolo ESG racial é exatamente o investimento social privado em equidade racial. E aqui eu vou voltar à diferença entre o mercado americano e o mercado brasileiro. Mercado americano, investimento em educação pública, investimento em escolas para a comunidade negra, investimento em empreendedorismo negro. O que isso gerou? Você tem banqueiros negros, você tem empresários negros, você tem clientes private bank negros, você tem uma riqueza negra sendo gerada. Você tem o famoso black money. Mercado brasileiro, não investimos na educação pública para a população menos favorecida. O
que a sua grande maioria é composta por pessoas negras, não investimos em empreendedores negros, várias barreiras de acesso a crédito, acesso a oportunidades, acesso às grandes empresas. O que aconteceu? Hoje em dia, você consegue contar nos dedos quantos CEOs negros você possui na sociedade brasileira. Então, o que acontece é, nós não tivemos esse investimento. Hoje em dia, você tem uma quantidade extremamente baixa de mulheres negras em cargos de liderança. Então, o investimento social privado e a equidade racial tem exatamente o objetivo de corrigir esse problema no médio e longo prazo. Gente, eu tenho um conceito aqui, e aqui eu estou falando do Gilberto como diretor do Pacto, tá? Na minha visão, que eu converso muito com a nossa equipe, resolver a questão racial no Brasil passa pelo investimento em educação, passa pelo investimento em formação técnica, passa, sim, pelo investimento em empreendedorismo negro, para que a gente possa criar riqueza dentro da comunidade negra. Olha a diferença, gente, gritante. Em um mês que eu estou aqui, eu já conheci um banqueiro negro. O banco é do cara, é da família dele. Em 30 anos de mercado financeiro brasileiro, eu nunca tive um diretor negro. Olha a diferença. Então, nós estamos em patamares muito diferentes. Então, para resolver isso, vai demorar uma década. E aqui eu estou sendo muito transparente. Não vai resolver amanhã. A gente precisa investir em educação pública, a gente precisa investir em formação técnica e a gente precisa, sim, investir nos empreendedores negros, principalmente nas mulheres negras, que tem um gap gigante por conta da pauta de raça e da pauta de gênero. Então, esses 3 pilares montam o protocolo ESG racial, que é suportado por um 4º pilar, que é a certificação anual. Nós precisamos, enquanto sociedade, garantir que tem transparência nesse processo. E, para ter transparência, esses dados têm que ser auditáveis, têm que poder serem certificados, para que a gente possa gerar relatórios de sustentabilidade que incluam exatamente o protocolo ESG racial, que incluam os índices de racismo, que incluam as informações raciais. Então, eu acho que resolver a questão da desigualdade socioeconômica / desigualdade racial no mercado brasileiro passa pelos stakeholders abraçarem essa causa. Passa pelas empresas abraçarem essa causa. Passa pelas organizações terem metas claras de combate à desigualdade racial, que é o famoso protocolo ESG racial. Não, a gente precisa entender que o problema é tão grande que um único player não vai conseguir resolver. Então, a gente precisa de investidores institucionais trabalhando junto com os CEOs, trabalhando junto com as organizações, trabalhando junto com o movimento negro, para que a gente possa direcionar investimentos para o combate à desigualdade racial, para que a gente possa direcionar investimentos para a educação pública, que a gente possa direcionar investimentos para a formação técnica. E isso tem que ser meta de médio e longo prazo. Não pode ser uma corrida para amanhã, tem que ser algo que a gente vai fazer de forma sustentável. Eu fiquei feliz há pouco tempo vendo os reguladores americanos e europeus puxando as empresas para poder falar sobre diversidade nos seus quadros. Eu fiquei mais feliz ainda quando eu vi que a B3 lançou um edital exatamente para poder mudar a forma como as empresas reportam a sua diversidade dentro dos seus quadros. Esse curso aqui, ele não poderia ter um nome melhor, que são os stakeholders. Quem toma a decisão é o conselho. Decisão estratégica, quem toma é o conselho. O que o professor Gerdos falou é uma realidade. Quem faz com que as pessoas negras deixem as organizações é aquele gestor do dia a dia, não é o CEO. É aquele gestor, aquela gestora que não está preparado, que não tem uma cabeça diversa e que comete microagressões no dia a dia. Esse gestor é que faz com que as pessoas deixem as organizações. Mas quem tem o poder da caneta para direcionar recursos para o combate à desigualdade racial é o conselho, são os stakeholders. Ele que vai apoiar o CEO, ele ou ela. Não é o coordenador do dia a dia que vai tomar decisão. Esse coordenador do dia a dia tem que ser preparado para ter uma cabeça diversa. Aonde que eu preciso, de forma estratégica, ter diversidade? Nos conselhos. Aonde que eu preciso, de forma estratégica, ter diversidade? Nas cadeiras de CEO. É ali que se toma a decisão. Então, nesse curso, a gente está falando exatamente com essas pessoas que um dia vão estar sentadas nessas cadeiras. E essas pessoas, sim, precisam ter a cabeça diversa.
Então, isso é um pouco do que eu queria falar. Vou parar aqui porque eu quero ver minha amiga Carla, e tem muito a contribuir para a gente nesse bate-papo. Gilberto, nem sei como transmitir em palavras agradecimento aí pelas suas falas, muito ricas, profundas, e agora com essa riqueza de comparação Brasil e Estados Unidos, a sua experiência recente, muito bom, viu, Gilberto? Muitíssimo obrigado mais uma vez. E eu também estou ansioso para ouvir a Carla, que eu quero convidar. Carla, muitíssimo obrigado por estar conosco mais uma vez, né? Você tem sido muito contributiva com a nossa jornada nesse tema. Carla, por gentileza, queremos muito ouvir. Obrigada, professor Edson. Antes de chegar aqui nesse encontro, eu pensei, poxa vida, eu sou aluna da turma 7 e vou estar com o professor Jesus, com Giba, porque eu não consigo falar de Gilberto, com o professor Edson, com o professor João. Que desafio é esse, né? Então, eu gostaria primeiro de dizer boa noite para todas as pessoas que estão nos assistindo e fazer um convite para uma prática a ser pensada para os próximos encontros, que é a auto-audiodescrição. Por que isso é importante? A gente não sabe quem é o nosso público, a gente não sabe quem serão as pessoas que assistirão o documento gravado, e é sempre importante a gente pensar em incluir o número maior de pessoas. Então, eu sou uma mulher negra, com um tom de pele clara, tenho cabelo encaracolado, crespo, marrom, uso óculos com ar escuro, estou de batom rosa, brinco pretos, de blusa rosa e ao fundo uma parede verde com um chapéu, uma peneira e uma moldura. Sou de Belo Horizonte, estou falando da Moca, vivendo a experiência mais insana de São Paulo, que é morar na Moca e não viver a loucura de São Paulo. Então, provavelmente vocês vão ouvir cachorro latindo, barulho de carro, pessoas gritando, assoviando, porque a Moca é a Moca. Eu queria trazer a minha fala a partir de alguns lugares, e entre eles, o lugar daquilo que me atravessa como uma mulher negra que estou inserida dentro dessa sociedade. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, nessa conversa em que eu posso estar com o Giba novamente, começar a discutir e entender as questões de equidade racial. Elas não estavam no meu universo como fala contínua, como pauta, como estudos recorrentes, porque eu sou da área cultural, sou da área da economia criativa e sempre trabalhei com arte e cultura. Então, essas questões sempre estiveram de maneira transversal. Olhar mais detidamente vem a partir de um convite que eu fiz ano passado para o Giba, sem o conhecer, sem nunca ter ouvido falar sobre ele, mas interessada na discussão sobre stakeholders. Porque quando a gente olha para a área cultural e olha para as instituições culturais, para os museus, para os centros culturais, para as fundações, para os institutos, a presença da pessoa negra ela é quase nula. Nós não temos diretores, diretoras em um número expressivo nessas instituições. E se a gente está falando de um movimento gigantesco da sociedade que está dentro da iniciativa privada, que está nos governos, nas construções de políticas públicas, que está na organização da sociedade civil, nos movimentos sociais e no indivíduo, a gente também precisa alcançar esse lugar, porque esse lugar é um lugar de produção de subjetividades. Então, falar, depois do Giba, que fala nesse lugar tão objetivo, né, de metas, de práticas, de avaliações, depois do professor Jesus, que também traz essa perspectiva organizacional de se pensar a cultura de uma instituição, eu quero levá-los à subjetividade, a entendermos como se dão essas construções na medida em que
somos indivíduos não só invisibilizados, essa é uma das únicas palavras, mas desumanizados, nos tornamos produtos de comercialização, ainda que a gente não esteja vivenciando todo o processo de escravização pelo qual o Brasil viveu, a gente tem esse nível de desigualdade porque ainda parcela de uma população é entendida como um produto a estar nela. Quando o professor Jesus fala assim, uma das ações, né, que a gente faz com o nosso grupo é visitar museus. A importância de se visitar esses espaços para entender as construções das nossas subjetividades. Se eu visito esse espaço e esse espaço construiu uma ideia de pessoa negra, e aí faço um convite para quem for aos museus nas próximas oportunidades, leiam o negro nesses espaços. Em que lugar que ele está, como que ele está ocupando. Então, a gente precisa caminhar com mais ações também nos espaços de economia criativa, nos espaços de produção de subjetividade. Esses dias, ontem precisamente, sábado e ontem, eu estava estudando um material para a produção de um conteúdo e 2 artigos me chamaram muito a atenção. Um deles diz, é difícil dizer isso, serão 116 anos para que haja equidade entre pessoas brancas e negras. O Brasil vai precisar trabalhar, como diz o Giba, de uma forma contínua, formando uma base perene, mas ele precisa dar conta desse distanciamento. Isso a gente está falando sobre equidade. Quando a gente vai falar mais profundamente sobre igualdade econômica, serão 406 anos. 406 anos é como se a gente voltasse no Brasil de 1616 e começasse tudo de novo. Então, nós temos um desafio muito grande, um desafio que envolve, como bem disse o Giba, várias frentes. A perspectiva da iniciativa privada, ela é importantíssima porque ela nos garante a eficiência de um mercado de trabalho. E se não houver essas mudanças, nós não vamos nunca alcançar efetivamente uma equidade. O outro dado que é importante a gente fazer esse cruzamento, né? Também de uma matéria que essa eu acessei ontem, num domingo de trabalho, em que diz que de quase 600 mil vagas cadastradas na plataforma da GilPay, aquela que ninguém gosta dela, quem se insere no mercado de trabalho, porque é uma barreira muito grande. De quase 600 mil vagas, 4.200 foram destinadas às mulheres negras. 4.200 vagas. Se a gente tem uma correção a fazer, o nosso movimento ainda precisa ser um pouco mais acelerado. E, nesse sentido, eu celebro a iniciativa do Pacto, celebro a oportunidade de estar com o Pacto desde a sua gênese, porque, para além de todas as ações que são muito objetivas, a gente também tem tido a oportunidade de nos reunir com mais ou menos 30 mulheres negras que têm trazido outras perspectivas a respeito do que é esse lugar. E essas perspectivas passam por subjetividades mesmo. Passa sobre essa diversidade que somos, a importância dessa diversidade, como que a gente atua dentro dos espaços em que estamos. Então, esse lugar ele vira um convite para que se pense a presença da mulher, não só a partir do planejamento e das diretrizes que o Pacto
produz, mas também dos lugares onde essas mulheres todas estão atuando. A gente tem agora, nos dias 29 e 30, a Conferência do Pacto, né, Giba? E vamos ter a oportunidade também de trazer um novo índice que trabalhou com a diversidade de pessoas para que ele pudesse ter amplitude na discussão. Então, fica o meu convite para entendermos a seguinte questão. Se estamos falando de uma deficiência tão prolongada, que requer um trabalho de diminuição desse tempo, por que não, de fato, entendermos de onde viemos e por que não entendemos quais são as diferenças em estarmos nesses lugares? Por que eu falo isso? O professor Jesus trouxe um marco que ele é referencial para esse abismo que vivemos, que é o pós-abolição. Na medida em que há uma legislação que diz, a partir de agora vocês são pessoas livres, essas pessoas não tinham recursos ligados a economias, recursos ligados a territórios, mas essas pessoas tinham saberes. E esses saberes sequer foram colocados como lugares de eficiência, de qualidade, de produção de novas tecnologias. Há um exemplo, nós atuamos com mineração, todos conhecem. Mas quando você vai investigar quem trouxe a tecnologia da mineração, a população negra. Quando você olha a história dos fluxos de pessoas escravizadas que vieram para Minas Gerais, elas vieram da Costa da Mina. Curiosamente, chama-se Minas Gerais. Ainda há uma investigação para se entender alguma ligação com esse território, mas a Costa da Mina tem um território geológico muito parecido conosco, com uma infinidade de minérios. Então, já havia ali uma tecnologia, uma habilidade, e essas pessoas foram trazidas com um objetivo específico de produção de tecnologias. E aí, quando a gente volta para esse campo da diversidade, em que é necessário a gente ter um alinhamento técnico dentro das instituições, um alinhamento dentro de um entendimento do que é uma organização cultural, do que é um processo, do que é a construção daquele saber internamente, é importante que a gente tenha diversidade porque há outros saberes, há outras maneiras de se construir criatividade, há outras maneiras de se resolver problemas. E elas serão apenas complementares, elas não têm hierarquias, elas têm hierarquias produzidas, porque é necessário você ter um X número de checks antes de entrar dentro das instituições. Mas e esses saberes todos? Quando você ouve com mais atenção e busca entender de que lugar e como se constrói os saberes que a gente chama de ancestrais, a gente utiliza o tempo inteiro essa fonte que passeia no passado, olha para o presente e vislumbra o futuro. Mas a gente usa isso de uma maneira espiralar, a gente não fica preso no passado. A gente busca entender o que é aquele passado, quem foram aqueles que vieram antes da gente, o que a gente produz com isso no futuro e o que a gente produz com isso no agora e o que a gente faz para o futuro. Então, é uma maneira diferente de se olhar para as coisas. Essa ponte que o professor Jesus citou é um lugar que eu gosto muito mesmo, porque ao longo da minha trajetória pude transitar em vários lugares, na administração pública, na iniciativa privada, nas organizações da sociedade civil, com arte, ciência, tecnologia, meio ambiente, viajar por todo o Brasil, de norte a sul, e a maior riqueza que nós temos, a gente está jogando no lixo, infelizmente.
que é exatamente a diversidade que temos de produção, de criatividade, de construção de novos futuros, de produção de imaginários que façam com que estejamos menos doentes, porque estamos ficando cada vez mais adoecidos. Então, esse é o meu convite. Mais uma vez, quero agradecer a todos e a todas que estão nos assistindo, a esse privilégio, essa oportunidade de estar mais uma vez com o Giba, com o professor Edson. Prazer imenso conhecê-lo, professor Jesus, e obrigada, professor João. Lília e Nalva, por terem também me trazido para essa noite. Muito obrigada. Somos nós que agradecemos, Carla, que fala estimulante, esclarecedora. Muito obrigado mesmo pelas palavras, viu? E você estar no nosso programa, para nós, é uma honra. E é participante docente também, né? Nos ensinando muito, muito mesmo. Nós passamos agora, então, à fase das perguntas e discussões entre nós aqui, né? Eu vou, então, fazer esse papel de tentar levar vocês aqui que os nossos participantes estão trazendo. Vou começar com uma pergunta conceitual, e que a Franciele faz a questão. Foi citado muito a palavra equidade aqui, né? E também, evidentemente, a palavra igualdade. Não sei quem quer pegar essa daí, de diferenciar equidade e igualdade. Uma pergunta básica inicial. Eu acho a pergunta super interessante e é uma pergunta que vem sendo feita, enfim, já as pessoas volta e meia trazem a pergunta para a pauta, né? Porque durante muito tempo se falou em igualdade racial. Durante muito tempo a sociedade, nós e as organizações, as empresas falaram assim, precisamos implantar mais igualdade racial, precisamos ser igualitários. E aí eu lembro muito bem, uma vez eu estava conversando com o professor Hélio Santos, que é um dos fundadores do Pacto. E aí o Hélio Santos virou para mim assim, cara, igualdade racial é, para as pessoas negras, um dos maiores problemas que existe, que é exatamente você tratar todo mundo igual. E não reconhecer que as pessoas partem de lugares diferentes. Então, quando você trata todo mundo igual, você está não reconhecendo que as pessoas tiveram situações de vida diferentes, acessos diferentes, situações de formação, de educação diferente. Então, quando você trata com equidade, você respeita essas diferenças. Isso me fez refletir exatamente por conta dos programas de trainee para as pessoas negras. E quando foi lançado do Magazine Luiza, eu lembro que teve uma discussão, racismo reverso, não é, pode fazer, não pode fazer. E exatamente quando me foi falado que a gente precisa desigualar para igualar novamente. Então, as cotas, os programas de ação afirmativa, os programas de equidade racial, na minha visão, eles fazem exatamente isso. Eles desigualam, ou seja, eles tiram aquela situação em que está todo mundo sendo tratado igual para igualar novamente. Quando você olha no mercado financeiro e você coloca para concorrer à mesma vaga de estágio um jovem que mora, às vezes, em Guaianazes, que fica 2h30 da Faria Lima, que pega trem, metrô e ônibus para chegar até a Faria Lima, que faz faculdade e fala assim, olha, compete para a vaga com o mesmo jovem não negro que vai trabalhar de patinete e que aos 25 anos fala quatro idiomas. Não é igual, gente. As pessoas não partem do mesmo lugar. Então, a equidade, na minha visão, é exatamente isso, é respeitar essa diferença e saber que nós vamos ter que, sim, retirar as barreiras de entrada, não é abaixar a régua, retirar as barreiras de entrada para que este jovem que não teve o mesmo acesso consiga, através das ações de equidade racial, das ações afirmativas, ter acesso a essas organizações. Excepcional. Giba, só complementar um pouco, porque é importante a gente sempre falar diversidade, equidade e inclusão, né? Porque quando a gente trata uma das frentes, a balança não fica equilibrada, né?
A gente fala de diversidade, desse espaço que é diverso na perspectiva, inclusive, da presença da pessoa branca, porque ela também é um ser diverso dentro dessa realidade. Equidade, quando a gente coloca esse lugar de desigualar as diferenças, como você bem trouxe, e inclusão na perspectiva de que esse ambiente ele tem uma maioria que não dialoga com esse externo, não tem domínio sobre os conhecimentos, não tem domínio sobre as diferenças, por isso que a gente faz todo um processo de letramento racial, por exemplo, para que haja uma acolhida, porque os resultados são, que a gente vê com muita frequência, de um adoecimento, porque ainda não há uma proporcionalidade. Na medida em que houver uma proporcionalidade, esses três elementos estiverem atuando em conjunto, aí você tem um ambiente muito mais saudável. Professor Jesus, deseja adicionar? Eu acho que as respostas do Gilberto e da Carla foram perfeitas. Eu apenas acrescentaria que a ideia da igualdade pura e simples é como a ideia de meritocracia. Uma sociedade desigual e injusta como a nossa são reforços à hierarquia, manutenção do status quo. Então, acho que, aí, fazendo apenas um complemento à resposta do Gilberto e da Carla, diz o seguinte: a equidade é um sentido de você identificar as diferenças e as barreiras e eliminá-las no sentido de promover aquilo que o Gilberto destacou bem na fala dele, para que o ponto de partida seja o mesmo. Se o ponto de partida não for o mesmo, não há como fazer essa corrida. Necessariamente a gente já sabe quem é que vai entrar nessa corrida, como o índio no filme americano, já entra sabendo que vai morrer. Então, eu diria a equidade é a percepção das diferenças, eliminá-las no ponto de partida para que, de fato possa haver justiça na sociedade. Excepcional, excepcional mesmo, gente. Eu tenho aqui uma outra pergunta da Samantha. Ela fez uma pergunta que ela faz uma introdução a ela, e nessa introdução ela menciona que negócios gerados por pessoas negras, em geral, são também negócios de baixa renda. Você percebe um empreendedorismo negro muito presente nas periferias, né, e que não são, segundo ela, também menos meritório, não, mas aponta a necessidade de a gente também ter, né, a presença negra na parte, vamos dizer, mais rica da sociedade. E aí eu adiciono, né, a experiência do Gilberto, pessoa negra, ocupando também cargos de direção em corporações. A pergunta é: o mundo corporativo, o mundo, né, isso, vamos chamar assim, do mundo mais rico, né? Como é que é as peculiares dificuldades e desafios nesse ponto aí? Acho que começar com você, Gilberto. Como é que você vê isso? Olha, eu aqui eu queria até reforçar uma questão importante. A gente, como sociedade, ainda não conseguiu direcionar de forma adequada recursos para os empreendedores negros. O que foi trazido aqui é uma realidade. Aliás, foi feito um estudo sobre empreendedorismo negro, uma parceria da Feira Preta com o JP Morgan e com o Plano CDE, que é um estudo que já deve ter uns 3 anos por aí, em que nesse estudo foi levantado exatamente que a maioria dos empreendedores negros são mulheres negras. Mulheres que perderam os seus empregos, não conseguiram voltar a trabalhar porque são mães de família que não têm com quem deixar os filhos, e trabalham exatamente como empreendedoras sociais, que foi o que foi mencionado aqui, que são as empreendedoras que vivem nas comunidades, ou na parte de beleza, de moda, ou na parte de alimentação, mas são essas empreendedoras. Hoje, infelizmente, tem muitas barreiras de acesso que impedem que empreendedores negros, homens e mulheres, tenham acesso às empresas, principalmente as grandes empresas. Tenham acesso a crédito. O empreendedor ele tem ausência de crédito. Então, tem que ser feito um trabalho muito grande para que tudo isso venha a ser alterado e gerar riqueza na comunidade negra. De novo, né, aproveitando assim essa vantagem de estar aí vivendo esses dois mundos. Eu estou muito ligado ao Brasil e estou aqui tendo a oportunidade de viver esse mundo aqui nos Estados Unidos.
Aqui tem as famosas Black Chambers of Commerce, que são câmaras de comércio voltadas para a comunidade negra, em que você tem o banqueiro que vai dar crédito é negro, ele ou ela, o empreendedor é negro, os empresários da região são negros e as organizações não negras são convidadas a apoiar esses empreendedores. Então, o Bronx, onde eu fiquei 3 semanas fazendo um trabalho de voluntariado, é um grande exemplo. Quando você olha a nossa sociedade, infelizmente, isso acabou não acontecendo. E agora eu vejo com muito carinho várias iniciativas sendo lançadas exatamente para reverter isso. Quando você olha para o mundo corporativo, o que eu vejo é que durante muito tempo faltou representatividade. Olha pelo meu caso, eu tenho 30 anos de mercado financeiro, aliás, mais do que 30 anos. Eu nunca tive nenhum diretor negro. Eu nunca tive nenhum superintendente negro. Eu nunca tive mentor negro. Hoje em dia você tem Edivaldo Vieira, CEO da Amil, Maurício da Bayer, Eduardo da Education First, e você vê o Kawami, você vê uma série de CEOs negros nas organizações, o que gera representatividade. Em algum momento, ao ver essa representatividade, cada vez mais os jovens vão começar a se interessar em entrar nas organizações. E aí, obviamente, com a preparação e enfim, projetos como esse da própria FIA ajuda com que esses jovens talentosos possam navegar nas organizações. Então, eu acho que ainda tem um gap gigante, o gap de empreendedorismo ainda é muito grande, ainda é muito latente, o gap dentro do ambiente corporativo, ele está cada vez mais sendo atacado. Obviamente, a gente ainda tem um abismo com relação às mulheres negras, mas vem sendo atacado aos poucos. Excelente, excelente. O Edson, me permite um comentário muito rápido. Para dizer o seguinte, eu estava aguardando, estava aqui ansioso para ouvir a Carla, ela não entrou, fazer um comentário rápido, é o seguinte. Primeiro, acho que o Gilberto, mais uma vez, foi muito bem, e na própria fala dele, quando destaca as questões ligadas à educação. O acesso à educação é fundamental, porque a educação é uma forma de redução da inequidade. A educação é a forma em que reduz o ponto de partida. Então, ele é fundamental. E, sobretudo, o acesso a determinados cursos, aquilo que os americanos chamam de STEAM, que são as áreas onde você tem a menor representação de negros ainda no Brasil, né? Se você pegar de maneira específica. Uma outra coisa é que existe no Brasil muito forte o que chamam de empreendedorismo de sobrevivência. As pessoas que foram obrigadas a tomar algum tipo de iniciativa simplesmente pelo fato de que elas foram colocadas para fora do mercado de trabalho, do mercado formal de trabalho. Coisa que eu nem diria que dá para classificar exatamente como empreendedorismo, que é a busca pela sobrevivência que essas pessoas estão fazendo. E por isso, para finalizar, eu diria que é por isso que não basta que uma organização tenha uma declaração de não discriminação ou mesmo uma política de não discriminação. É preciso que ela tenha uma política de inclusão, de acolhimento. É como você imaginar, se você fisgar o peixe no seu anzol, mas não fizer força para trazê-lo para você, ele vai água abaixo. No fluxo normal das coisas, nada vai se modificar. É preciso nadar na contracorrente, como o salmão. Ou seja, é preciso ter uma política de inclusão, uma política de combate ao racismo, mais uma vez, porque ele pode estar diluído na cultura, ele pode estar embutido nos procedimentos formais da organização, inclusive de recrutamento, pode estar treinado no algoritmo da empresa e ele pode estar nas normas informais de relacionamento. Então, acho que tudo isso, não existe a bala de ouro, mas eu acho que existe um conjunto de diagnósticos que a gente pode fazer e ações de longo prazo. Essas medidas dão respostas muito mais no médio e longo prazo, sobretudo as ligadas à educação, eu diria. Excepcional, professor Jesus. Carla, quer adicionar? Sim, Claro. só quero trazer, porque o professor Jesus sempre me dá a fagulha de trazer alguma questão histórica, assim. Essa realidade de empreendedorismo de necessidade, empreendedorismo de sobrevivência, ela tem o mesmo marcador, que é o marcador do processo de abolição do país,
E ela tem também uma experiência que é dessa travessia atlântica, porque quando você vai fazer uma percepção histórica desse lugar, as mulheres negras, que eram as pessoas de uma sociedade, de maneira geral, africana, que detinham o poder econômico da agricultura, elas também eram que estavam vendendo seus produtos nas feiras, porque os homens tinham uma responsabilidade de caça. Na medida em que essas mulheres são trazidas, né, no processo de escravização, de tráfico negreiro para o Brasil, essas habilidades vieram com elas. Então, as mulheres, por exemplo, que hoje a gente conhece como as baianas, que são as mulheres de tabuleiro, foram as primeiras empreendedoras do Brasil, com o objetivo de sobrevivência, porque elas tinham o direito, elas tinham o nome de trabalhadores de ganho, então elas tinham o direito de vender o seu produto na feira, porque elas sabiam fazer isso muito bem, de um processo de habilidades ancestrais, e começaram a acumular riquezas para comprar as alforrias, para financiar os movimentos abolicionistas a partir da participação do negro, financiar fugas e uma série de outras coisas. Então, é novamente um lugar de se reconhecer aí habilidades, e por isso que é muito importante que a gente faça essas avaliações do que é o ser pessoa negra no Brasil. Essa sobrevivência é um lugar de criatividade extrema. Basta a gente fazer um passeio por qualquer periferia brasileira, qualquer, tanto dos centros urbanos quanto dos interiores mais diversos que a gente tem. Então, é olhar isso menos para o lugar da escassez e mais para o lugar de produção de riqueza. Excelente. Professor Edson, só um adendo aí à rica reflexão da Carla, nessa Bahia que a Carla muito bem descreveu aí, onde, como em todo o Brasil, o negro era proibido de frequentar a escola, as mulheres negras podiam ir à escola, não para estudar, evidentemente, mas para ensinar essas habilidades, porque elas eram as que tomavam conta dos filhos das filhas dos brancos, então elas tinham muitas habilidades para lidar com os afazeres de casa, por exemplo, com a cozinha, né? E elas eram autorizadas a ir à escola desde que sequer aparecessem na lista de presença, condição sob a qual que a professora poderia perder até um mês do salário. Excepcional, queridos, muito bom, viu? Muito bom. Eu tenho uma questão aqui que se conecta, não estou fazendo em ordem das pessoas que postaram, mas de maneira que conecte a nossa conversa, ou a de vocês, né? A Rony Prado faz a seguinte questão, que a Carla mencionou, né? Que 116 anos para o Brasil atingir a equidade racial. E o Pacto agora está trabalhando nesse indicador, né? E enfim, estamos aí no processo de alguns avanços, o Gilberto mencionou, né, diversos avanços com a presença negra em corporações, etc. A questão vocês têm uma outra previsão, do ponto de vista de tempo, né, quer dizer, em que essa aproximação dessa equiparação entre negros, brancos e outras etnias possam ocorrer, quer dizer, que números a gente consegue colocar diante das situações que estamos hoje? Bom, quero fazer um comentário muito rápido, professor Edson, para dizer o seguinte. Esses dados são muito importantes porque, se permanecer tudo como está, é provável que seja isso exatamente que vai ocorrer. Agora, eu me lembro que na década de 80, a AIDS tomava um caráter praticamente endêmico no Brasil. Então, as previsões é que poderíamos chegar ao ano 2000 com algo em torno de 30% da população brasileira contaminada com a AIDS, o que evidentemente não ocorreu. Então, alguns diziam, está vendo, essas pesquisas não servem para nada, esses economistas erram tudo. E eu dizia, não, pessoal, é porque o ser humano não é como um rato se comportando no laboratório. Os dados que a Carla nos trouxe
eles são importantes, eles nos fazem um alerta. Se não tomarmos providência, né, nós vamos obter a equidade em 119 anos, mas nós podemos tomar providências. Então, as pessoas que estão aqui assistindo, que estão aqui perguntando, nós estamos agora conscientes de que a realidade ela é mais dura do que se imaginava. Então, nós podemos agir, e quem sabe nós poderemos chegar daqui a 20 ou 30 anos e está vendo, os economistas ou os pensadores erraram de novo. Não, eu quero de novo, porque nós acertamos ao conhecer a realidade, ao nos tornarmos conscientes dela, e tomarmos medidas que mudassem o nosso destino no futuro. E acho que nós podemos fazer isso. Então, a minha previsão, eu não me lembro o nome de quem fez a pergunta, o professor Edson. Foi a Rony. É o? A Rony Prado. Quer dizer, a Rony. Então, nós juntos podemos mudar essa realidade, eu acredito muito nisso. As ações, não podemos, eu ou você não podemos mudar o mundo como um todo, mas podemos mudar o mundo à nossa volta, podemos mudar o mundo na nossa organização, na nossa comunidade. Verdade. Gilberto, Carla, eu ainda estou na fase de chamar Gilberto de Gilberto mesmo, tá? Depois a gente chama de Giba, mas ao final. É exatamente isso, professor Jesus. Os dados são só alerta. E aí o exemplo que você trouxe foi um esforço conjunto de toda a sociedade para que reduzissem os números da AIDS em todo o mundo. Então, é um esforço conjunto de mudança. Deixa eu adicionar um ponto. A Mônica coloca também a questão de se a gente consegue perceber como é que a iniciativa pública também está avançando nessa agenda. Queria depois que vocês colocassem, desculpe, Gilberto, depois de cortar. Não, está ótimo, pelo contrário, acho que a pergunta que a Rony fez é uma pergunta importante. Como é que eu visualizo isso, tá? E aqui eu vou trazer um olhar de quem está vendo iniciativas acontecendo. Foi lançado o Pacto de Promoção da Equidade Racial, menos de um ano, já tem mais ou menos, já tem 35 empresas que aderiram ao pacto. Faturamento somado das 35 empresas já chega quase a R$1 trilhão de reais. Essas empresas, seguindo o protocolo SD racial, vão investir em investimento social privado para a equidade racial, que significa educação pública. Então, a agenda começa a se mexer. Isso é nível aí, Brasil ou mundo, Gilberto? Nível no Brasil. E aí, quando você olha, aí você olha e vê movimento Mover, com várias empresas que aderiram ao movimento Mover, que tem como uma das metas contratação de pessoas negras nos cargos de liderança. Agenda 2030 da ONU, Pacto Global da ONU, lançou a Agenda 2030, inclusive teve um evento aqui recentemente na ONU, que eu tive a oportunidade de participar, exatamente trazendo o compromisso das organizações para a contratação de mais pessoas negras. Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, da Zumbi dos Palmares, professor José Vicente. Então, como é que eu enxergo isso? Você vê a sociedade civil e as organizações, as empresas se unindo em iniciativas atacando o mesmo objetivo, que é exatamente o combate à desigualdade racial. Aonde eu acho que ainda tem um espaço de melhoria. E aí a pergunta dela é muito boa. Como é que eu consigo influenciar de forma positiva a organização pública? Como é que eu consigo, como sociedade civil, influenciar de forma positiva a formação de professores da escola pública numa educação antirracista? Como é que eu consigo ajudar os governos a direcionar recursos para comunidades menos favorecidas e, com isso, ter um acesso a saneamento básico e educação pública de qualidade? Então, esses fatores, eles precisam ser endereçados para que a gente chegue no exemplo que o professor Jesus falou e que a Carla muito bem complementou, que é todos precisam agir para que esse prazo seja reduzido. Se você me perguntar, cara, com que objetivo você trabalha? Eu sou uma pessoa, né, que até para minha característica, eu sou formado em ciências contábeis, trabalho no mercado financeiro. Ou seja, cara, eu trabalho com meta, com número. O Pacto trabalha com uma visão de uma década, 10 anos, que é para começar a ver resultado nas ações implementadas. Então, acho que a gente, como sociedade, precisa começar a estabelecer essas metas. Olha,
Agenda 2030. Como é que eu quero, enquanto sociedade, tá nos próximos 10 anos? A Carla, eu achei que a Carla fosse dar um spoiler, ela não deu, mas eu vou dar um spoiler. Semana que vem, a gente vai lançar o Índice SD de Equidade Racial voltado para a mulher negra. A equipe de econometristas do Pacto, junto com um grupo de trabalho, que foi formado, inclusive, por várias mulheres negras, montou um estudo que vai apresentar o levantamento da composição de mulheres negras nas organizações ao longo dos últimos 10 anos, nos 25 setores da economia, nas 5 regiões do país. Sabe por que isso? Para dar às empresas exatamente material para que elas possam trabalhar. Você dá à empresa inteligência, você dá à empresa fato e dado, é número. Então, a gente, como conjunto, como grupo, a gente tem que fazer exatamente isso. Olha, alimentar os órgãos públicos, alimentar as empresas com dados para que elas possam trabalhar as metas. E que essas metas sejam factíveis no médio e longo prazo. E quando eu falo médio e longo prazo, estou falando algo em torno de 10 anos. E, obviamente, a gente tem que olhar esses marcadores, que são os levantamentos feitos, como esse foi feito agora, ou pelo Instituto Locomotiva, ou por outros órgãos de pesquisa que nos ajudem a saber o quanto que a gente está mais ou menos próximo dessas metas. Giba, só te dizer que eu sou da área de economia criativa, da área cultural, trabalhei muito tempo com cinema e a gente não dá spoiler. A gente sempre deixa para o dia da estreia. Muito bem, muito bem. Eu quero trazer uma questão aqui que eu acho que toca a todos nós, a todas nós, e para mim é muito, muito importante. Uma pessoa que não tem o nome mencionou aqui uma pergunta muito bacana, que é a seguinte: ela faz uma menção a Djamila Ribeiro, excepcional, né? Realmente leitura obrigatória, né? E que ela disse que, bom, historicamente a gente sempre viveu numa espécie de paraíso racial. Quer dizer, quantas vezes eu vi que nós fôssemos um país inclusivo, que a gente fosse um país miscigenado, que aqui não haveria racismo. Quantas vezes já, infelizmente, ouvimos esse tipo de história, né? Por outro lado, Silvio Almeida aponta a questão do racismo, né, estrutural, que inclusive estava na fala do professor Jesus tão bem colocado. E aqui a pessoa que está conosco aqui pergunta como trabalhar, em particular, né, essa mudança cultural, né? Já tocamos um pouco nesse assunto, mas ele faz aqui, especialmente, a questão dos vieses inconscientes, ele posta, né? Quer dizer, dizer que não é racista, quase todos nós dissemos, não é isso? Agora, e essa questão mais cultural, mais profunda, né? Eu queria ouvi-las um pouquinho sobre isso, apesar de já termos tocado um pouco sobre questões culturais, mas acho que vale a pena enfatizarmos um pouco. Não sei quem quer começar por essa questão difícil, né? Mas que é necessária. Eu diria só um ponto, porque eu acho que o professor Jesus e Giba vão dizer mais amplamente, principalmente no universo corporativo. Sermos bons ouvintes, acima de qualquer coisa. Sei que a gente vive uma realidade de excesso de informação, excesso de estímulos, porque estamos nas várias redes, nas várias formas de nos inteirarmos sobre o que acontece no dia a dia e trabalhamos numa perspectiva de um clique a cada 2 milésimos de segundo, mas ouvir, buscar a diversidade de pessoas para ouvir. A Rachel Maia, que para a gente é sempre uma referência, né? Nossa primeira CEO, fez uma pergunta no final de semana sobre o que vocês leram a respeito da COP27. Compartilhem comigo, na rede social dela. Eu li um homem branco, uma pessoa indígena, uma pessoa negra, uma pessoa asiática, as diversidades de olhares sobre isso, para entender como que se constrói o seu próprio pensamento. Então, ouça muito. Professor Jesus, você está com o seu lado aberto? Ansiosos para ouvir. Eu acho que a Carla foi mais uma vez muito feliz,
Acho que a identificação de todos os grupos minorizados e a escuta ativa desses grupos é muito importante. A outra coisa, eu volto ao que eu falei no início da minha fala, dizer o seguinte: é uma reflexão no sentido de se conscientizar da existência ou não de práticas racistas na organização, e, a partir daí, uma análise cuidadosa de todos os processos, incluindo os processos de recrutamento, os processos de avaliação, porque, às vezes, essa observação aparece em coisas do tipo: olha, o meu santo não bateu, ou alguma coisa me parecia que não ia bem. Diversas falas aparecem nas organizações e que, às vezes, uma reflexão cuidadosa sobre elas pode revelar uma manifestação inconsciente de racismo. Mais uma vez, eu quero insistir nisso. A gente sempre pensa no racismo como alguma coisa praticada por alguma pessoa que é má. E não é verdade que isso pode ocorrer, evidentemente, mas muitas vezes as práticas racistas estão diluídas em procedimentos, em normas culturais de convivência. A gente está trabalhando em uma empresa atualmente, eu não posso, infelizmente, dizer o nome dela, mas é uma empresa que faz um esforço real, claro, objetivo, demonstrável de inclusão. E você olha para os indicadores de diversidade, você vai ver hoje que ela tem lá um número X de negros, um número X de mulheres, e você vai olhar no ano que vem e aquele número vai ser provavelmente o mesmo, até um pouco maior, porque a empresa, de fato, está comprometida com a política de diversidade. O que o dado não mostra é que essas pessoas foram, em grande parte delas, foram trocadas, porque as pessoas entram, mas não conseguem permanecer. Quando você entrevista as pessoas que saíram da organização, aparece muito essa questão das práticas racistas que estavam diluídas na cultura, nas normas informais de convivência. Então, eu diria que você precisa, mais uma vez, nadar como um salmão, nadar na contramão da corrente, e deixada por conta da corrente apenas, como essas práticas estão culturalmente incorporadas, nada vai acontecer, ou vai até serem reforçadas práticas que são de exclusão. Acho que, mais uma vez, essa questão da reflexão sobre as maneiras inconscientes de manifestação do racismo. Excelente, professor Jesus. Você quer comentar alguma coisa, Gilberto? Não, eu só queria trazer aqui uma palavra que o professor falou bastante durante a fala inicial dele, que é a questão da empatia. A gente precisa reconhecer que todos nós temos vieses, todos nós. E, ao reconhecer que nós temos vieses, trabalhar para que a gente possa, né, ultrapassar ou que a gente possa adequar o nosso viés inconsciente. E aqui, pessoal, eu vou ser muito honesto, assim. Quando eu estava na Faria Lima, né, antes de vir para cá para fora, volta e meia eu ia lá no shopping que é perto que é um shopping que tem ali, um shopping famoso que tem na região da Faria Lima, todo mundo já deve saber mais ou menos qual é, e volta e meia eu fui confundido com a segurança ali. E não é que aquela pessoa que saiu de casa de manhã falou assim: nossa, eu vou confundir o Giba com segurança. Ele não é diretor de um banco americano, ele é o segurança daqui do shopping. E aí eu vou perguntar para ele onde que é a C&A, onde que é a Renner. Gente, trabalhar a questão do mindset, né, que a gente fala, né, dos modelos mentais da pessoa, leva tempo. Você citou vários autores maravilhosos, Djamila, Silvio Almeida, e tem uns vários outros. É um trabalho que tem que ser mantido o tempo todo, para que as pessoas entendam e que as pessoas possam desconstruir a imagem que elas foram construindo ao longo dos anos e construir uma nova imagem. A parte boa as empresas têm navegado muito bem nessa questão de letramento racial, e as empresas são compostas por pessoas. Mas, principalmente, é muito importante que a gente, enquanto sociedade, dê o exemplo do que é ser antirracista. Ser antirracista é mais importante ainda do que não ser racista, porque é você não compactuar com situações de racismo que muitas vezes acontecem no nosso dia a dia e que, às vezes, a gente acaba se inibindo de se posicionar. Não, o ser antirracista é exatamente se posicionar e expressar a não concordância com aquela atitude, a não concordância com aquela brincadeira, o reconhecimento do erro
que muitas vezes, como o professor Jesus muito bem falou, acontece de forma inesperada. Várias organizações tiveram dificuldades em trabalhar com meninas negras porque usa trança afro e gera uma curiosidade das pessoas não negras de querer tocar na trança, de querer saber como é que lava, de querer saber como é que dorme. Então, tem que ser feito todo um treinamento para que essas pessoas possam entender como é que funciona. Então, esse conjunto todo, quando a organização reconhece que esse problema pode acontecer que as pessoas vêm de realidade diferente, é o momento que a empatia gera uma ação, que a empatia gera movimento. Professor Edson, rapidamente, Imagina, professor. para dizer o seguinte, quando o Gilberto citou esse exemplo, eu teria uma coletânea de histórias como essa para contar, né? Eu ri, mas ela não é exatamente engraçada, mas eu me lembro apenas essa rapidamente, quando foi aprovada a Lei de Acesso à Informação, eu estava na Secretaria de Planejamento ainda e me dediquei muito ao estudo da Lei de Acesso à Informação, porque eu era ouvidor da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado de São Paulo. Então, eu era muito chamado para fazer palestras sobre a Lei de Acesso à Informação, que é uma paixão discutir essas coisas, e tema, inclusive, do meu doutorado, a questão da transparência no setor público. Então, eu me lembro de uma situação em que eu fui a um órgão da Justiça, não vou mencionar qual, e eu trabalhei no Estado durante 30 anos, desses 30, pelo menos 10 anos, eu tive um secretário branco, meu amigo até hoje. E quando eu ia para esses eventos, eu levava comigo essa pessoa, porque ela me ajudava muito. Então, nós chegamos nesse órgão da Justiça, e veio lá um promotor nos receber. Ele praticamente não me percebeu ali, e foi direto no meu secretário. E começou a conversar com ele, então nós entramos no recinto onde ia ocorrer a palestra, e ele levou meu secretário lá para frente. O meu secretário me olhava e gesticulava, e eu dizia, calma, fica tranquilo. E ele foi e sentou lá entre os palestrantes, e ficou lá. Quando, de repente, o cerimonial anunciou a palestra sobre a Lei de Acesso à Informação e convidou o meu assistente para subir ao palco, e ele disse desesperadamente, não, mas é ele, o que vai fazer a palestra está lá atrás. Por que eu estou dizendo isso? Essa pessoa com quem eu tenho contato até hoje é uma pessoa extremamente generosa, não racista, de verdade, mas ela estava ali, e a pergunta desculpe, da pessoa que fez aí, é essa questão do inconsciente. Ele incorreu numa atitude extremamente racista, embora, se ele pudesse refletir sobre a prática, ele não tomasse uma atitude como essa, mas estava embutido no hábito contido. Ora, se tem um negro e tem um branco, é claro que o palestrante não é o negro. Se você for olhar para a abordagem da polícia, o meu filho, e o professor Barbeiro sabe disso, tem sido vítima. Moramos num bairro de classe média, onde não deveria ter um negro morando aqui, e num prédio. Então, meu filho, de vez em quando, sai à rua, e ele sai à rua, a polícia já para, coloca no muro lá e quer saber documento, e, pasmem, pedindo nota fiscal da bicicleta dele, que tem lá 3, 4 anos. Eu pergunto para o policial, mas você guardou a nota da sua bicicleta? Você anda com a nota da sua bicicleta? Por vezes, um policial, também negro, fazendo isso. E aí, voltando à fala que o Gilberto fez agora há pouco, e a Carla também, por isso que não dá para você responsabilizar o policial na ponta pela prática racista, porque, por vezes, está embutido nos manuais de treinamento. E aí nós estamos falando, então, do racismo que é institucional. Ele é culto, ele é estrutural, porque ele está também na cultura, mas ele pode estar institucionalizado, inclusive nas práticas de treinamento. Se você olha para algumas práticas da justiça, também é a mesma coisa. Essa pergunta do nosso participante é extremamente relevante, porque vai nos levar à ideia de um racismo que ele pode e ele é muitas vezes inconsciente. Muito importante a sua fala, Jesus. Eu tenho dificuldade até de mencionar, de achar palavras para dizer o quanto impactante e emocionante. Vamos nessa estrada aí. Inclusive, a Denise Coelho, que está nos acompanhando, faz uma menção do homicida, né? Disse, táxi não para, mas a viatura para. Quero também, por gentileza, querida, por gentileza.
Eu abri minha fala falando sobre a importância de arte e cultura. Ela produz esse imaginário. Diariamente, ela produz esse imaginário. O professor Jesus citou sobre a questão do indígena no filme americano, no filme dos Estados Unidos. Ela produziu um imaginário de um indígena que é violento, que é usurpador. A nossa principal referência, quando a gente está falando sobre produção de imaginários em relação à pessoa negra, é um filme dos Estados Unidos do início do século passado. Então, estarmos atentos a esse lugar, né? Quem são esses lugares que estão produzindo imaginários que vivem, que adentram a nossa casa diariamente, que são as nossas escolhas de lazer, inclusive, né? Aquela escolha que a gente faz de se conectar com outras coisas que não o mundo do trabalho, precisamos ficar mais atentos a elas e entender que dinâmicas são produzidas e como são produzidas nesses lugares. E não com apenas um indicador dizendo você é o responsável, o grande criminoso. Como a gente pode fazer diferente? Como que a gente pode produzir isso diferente? Porque é só a sociedade como um todo que consegue fazer esse questionamento, né? Só esse indivíduo coletivo que consegue olhar para as questões e dizer algo não está tão adequado como deveria. Excepcional, excepcional. A arte como mobilizadora, como transformadora de cada um e cada uma de nós, né? O pessoal está fazendo muitos agradecimentos. Eu queria fazer uma adição de uma autora, né? Eu acho que também poderia fazer parte dessas nossas citações, haveria outras, né? Dessa vez eu vou citar uma americana, Toni Morrison. Eu fiquei muito sensibilizada, não há muito tempo, me envergonho de ter lido O Olho Mais Azul apenas, sei lá, talvez 2 anos atrás, mas até hoje me toca muito. Recomendo muito O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Peço para continuar as citações aí. Muito obrigado, Carla, por lembrar da arte como essa mobilizadora. Queria, já que estamos nos últimos minutos, passar a palavra a cada um de vocês para fazer comentários gerais, para fazer finalizações, como vocês acreditam que a gente pode concluir esse debate importante. Eu vou fazer a sugestão de a gente fazer essa finalização na ordem contrária àquela que começamos, iniciando com a Carla. Carla, por gentileza, como desejar, aquilo que você desejar registrar e enfatizar. Obrigada, professor Edson. Eu acho que o essencial aqui é o agradecimento a Edinalva Moura, que é parte do pacto e que tem mobilizado nós, mulheres, nessa discussão dentro do pacto e fora dele. Ela que me fez esse convite, né, para estar aqui com vocês essa noite. Agradecer ao Giba e dizer assim, Giba, que maravilha que eu te encontrei ano passado, olha onde você me trouxe. É sempre uma alegria te ouvir. Professor Jesus, quero saber mais do senhor, muito mais. Essa precisão com que o senhor fala e essa tranquilidade com que o senhor fala sobre questões que são muito dolorosas, inclusive para a gente, isso é uma fonte inesgotável de saber. Que bom que eu o conheci. Lilian, obrigada mesmo por direcionar, por acompanhar. Professor Edson, professor João, que não está, mas pode ouvir, a gente se encontra até o final do curso. E agradecer as pessoas, né, que se disponibilizaram a estar aqui conosco e fazer, de fato, esse convite. Sejamos bons ouvidos e observemos com mais cuidado sobre aquilo que a arte produz no nosso país, porque ela exerce um papel muito importante nas nossas subjetividades.
agradecimento é todo nosso, viu, Carla? Faço questão de um dia promover o encontro entre vocês, professor Gesso, Gilberto e você, presencialmente. São pessoas tão maravilhosas que não se conhecem presencialmente, né? E aí vai ser muito bacana. Muito obrigado, Carla. Então, a sequência para o Gilberto. Bom, você falou Dias que... 29 e 30 a gente conhece, viu? Oi? Nos dias 29 e 30, na Conferência do Pacto, nós vamos nos Opa, conhecer. estaremos lá presencialmente na Conferência do Pacto. Por favor, aliás, convite a todos aí. Por gentileza, Gilberto. Você falou que ia me chamar de Giba já no finalzinho, não foi, Lilian? Ele falou, não falou, não mencionou? Perdoe, Giba. Oh, Fala Gilberto, eu olho para trás e falo, Giba, o que está falando? olha, é melhor tomar cuidado, porque se você for dando trela para a gente já fez tanto convite, você já foi em tanta aula nossa, que, olha, é um prazer, sinceramente... gente. Vocês não sabem a importância para mim de estar aqui junto com vocês. Nalva, que é parceira queridíssima, que está desde o início do pacto, junto comigo, junto com a Carla, junto com o Gibson, junto com todo mundo. E para mim é muito importante poder ter esse momento com vocês aqui, poder compartilhar um pouco com várias pessoas que estão aqui nesse bate-papo, que eu chamo de bate-papo entre amigos. São formadores de opinião, podem influenciar suas organizações, podem influenciar a sociedade, podem ajudar, inclusive, a influenciar para que tenham cada vez mais pessoas antirracistas, né? Então, eu fico muito feliz em poder ter esses momentos e, como eu falei anteriormente, a sociedade está se movendo com uma agenda que não tem volta mais. E eu estava conversando esses dias, o mês da consciência negra é um mês muito importante para todos nós, né? O dia 20, né, foi ontem, que é um dia para nos lembrar exatamente do nosso compromisso com o combate à desigualdade racial. E eu lembro muito bem quando teve o episódio do George Floyd, que começou esse movimento aqui nos Estados Unidos muito forte, acabou ganhando uma força grande no mundo inteiro, o quanto agora que as organizações reconhecem a importância de se ter uma organização diversa e antirracista. Então, eu fico muito feliz que a FIA traga essa agenda, eu fico muito feliz que, né, eu tenho a oportunidade de trocar com o professor Jesus, com a Carla, que é uma amiga querida, né, e poder contribuir aqui com essa pauta, e principalmente eu queria fazer um convite para que as pessoas reflitam o que a gente pode fazer para ajudar a mover essa agenda, cada um de nós, não só nossas organizações, mas cada um de nós. Pessoas negras, pessoas não negras que são nossos aliados, o que cada um pode fazer para poder mover essa pauta? Se educando, tendo letramento, olhando um pouco dos dados históricos, conhecendo um pouquinho da história do racismo, tudo isso ajuda. E tudo isso, cada vez mais, monta uma sociedade mais diversa. E, principalmente, ser antirracista. Não aceitar, de forma nenhuma, situações que a gente entenda que não são adequadas e que precisam ser revertidas. É isso. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. Vejo vocês pessoalmente, para quem puder estar na agenda de SD Racial, dia 29 e dia 30. Eu chego no Brasil dia 27/11, então vai ser um prazer poder encontrar com vocês pessoalmente. Muito obrigado, Gilberto. Mais uma vez, super gratidão mesmo, viu? Muito, muito bom mesmo. Há momentos em que a gente até fica se beliscando assim para ver se realmente a gente conseguiu juntar gente tão boa discutindo um tema tão importante quanto hoje, viu? Queria realmente agradecer ao professor Jesus, a Carla, o Gilberto. Agradecer também a pessoa que não está aqui com o rostinho, mas foi absolutamente essencial, central para que esse evento acontecesse, que é a Edinalva, né? Alva para nós, né? Maravilhosa, que pôde juntar essas pontas todas. Agradecer a você, Lilian, por ter toda essa articulação, esse evento pôde acontecer pelo seu trabalho. E a cada uma que está aqui acompanhando, nossos alunos do programa Stakeholders SD e todo mundo que está junto aqui. Super bom estar com vocês aqui, viu? Muito, 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 muito obrigado. Nem sei o que falar. Super feliz mesmo. Podemos, então, pousar, queridos? Vamos lá. Obrigada a todos e a todas. Foi realmente um papo inspirador. Eu aprendi muito aqui. Aliás, tenho aprendido muito.
vivo aí batendo papo com a Carla, com a Nalva, que todo dia me ensinam alguma coisa nova, e eu sou muito, muito grata por essa parceria aqui do programa Stakeholder ESG com o Pacto, porque tem sido incrível, não só para mim, acho que para todos os alunos, e a gente tem tentado, de todas as formas possíveis, fazer essa boa nova ecoar para todos os cantos e chegar a mais e mais pessoas, porque é isso que a gente precisa fazer, esse que é nosso papel. Obrigada, gente. Até mais, caros amigos. Grande beijo a todos e a todas. Obrigado. Tchau, tchau.